Queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 6, versos de 8 a 11. Romanos capítulo 6. Jesus ressuscitou. E hoje nós comemoramos essa vitória. Creio que é pacífico para nós a ressurreição de Jesus. Tentamos entender ao máximo. Mas o que nos intriga até hoje é justamente a morte de Jesus. Por que Jesus morreu? Quem foi que matou Jesus? O texto de Romanos diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Jesus não foi morto. Jesus morreu voluntariamente por mim e por você, para que todos nós tivéssemos a vida eterna. Eu queria que você pensasse sobre isso nessa noite. O Senhor Jesus, Ele não foi morto. Ele morreu voluntariamente. Ele não ficou no túmulo, ressuscitou. Mas toda essa história da morte de Jesus ainda causa dificuldades para nós. Jesus foi preso, Jesus foi acusado, Jesus foi examinado, sentenciado e Jesus foi executado publicamente, morrendo como um dos piores criminosos do mundo. E tudo foi de maneira muito sumária. Mas o que fez Jesus para que essa crueldade atingisse o ser dele? Por que o mataram? Qual foi a real motivação de tal morte? O processo de sua santificação da Via Crucis foi fisicamente cruel. Certamente, todos nós admitimos que fisicamente foi extremamente cruel, emocionalmente humilhante e espiritualmente agonizante em sua pior forma. Mas hoje, irmãos, domingo da ressurreição, domingo que comemoramos que o Senhor Jesus ressuscitou, vivo está, venceu a morte e reserva a nós moradas eternas. Jesus não foi morto, na verdade. Ele morreu voluntariamente por mim e por você. Seu poder sobre a morte começou na sua decisão de morrer. Não foi Judas, por dinheiro. Não foram os sacerdotes, por inveja. Não foi o povo, por ódio.
não foi Pilatos por omissão, não foi Satanás por manipulação, nem foi você, nem fui eu, por qualquer outra razão que levou Jesus àquela cruz. Foi por seu amor por nós que Jesus foi à cruz. Jesus venceu a morte morrendo. Eu queria que você refletisse sobre isso. Queria que você entendesse que Jesus morreu voluntariamente para permitir que o pecado não nos levasse à morte eterna. A morte de Jesus na cruz foi provocada por uma conspiração muito bem articulada, envolvendo vários personagens da história. Judas entregou Jesus por ganância, em comunhão com os sacerdotes que levantaram contra ele falso testemunho, por inveja, incitando o povo da época ao ódio e à manifestação para que Jesus fosse pregado na cruz diante de Pilatos, que o condenou. Pois Pilatos também foi omisso. Em outras palavras, o que levou Jesus à cruz não foi a ganância, não foi a mentira, não foi a inveja, não foi a omissão, não foi nenhum dos pecados que você queira enumerar. O que levou Jesus à cruz foi o plano redentivo de Deus, para que nós estivéssemos aqui, salvos, com vida intensa, com vida eterna. Jesus não foi morto, Jesus morreu. E na sua morte de cruz, ele trouxe vida a todos nós. Na sua morte de cruz, ele não permitiu mais que o pecado nos levasse à morte eterna. Na sua morte de cruz, ele silenciou as consequências do pecado no sentido de nos levar à morte eterna. Agora lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, nós estamos livres da morte eterna. O pecado, apesar de nos levar à morte, essa morte agora para nós é passageira, é temporária. Porque ela não pode calar em nós a vida eterna que o Senhor Jesus nos deu quando foi para a cruz do Calvário. Jesus morreu voluntariamente para permitir que o pecado não nos levasse à morte eterna. Jesus morreu voluntariamente para destruir definitivamente a pretensão de Satanás reinar sobre nós. O Senhor Jesus não poderia ser dominado por Satanás, porque não pecou, porque não se tornou filho do diabo. Muito pelo contrário, Cristo se manifestou, veio ao mundo, encarnou-se para destruir as obras do diabo. Destruir aquele que aparentemente tinha o poder sobre a morte. Desde a mentira inicial,
com as falsas acusações, até a agressiva e injusta morte de Jesus, todos, infelizmente todos, foram persuadidos, influenciados, manipulados por Satanás. Mas o Senhor Jesus, quando se entrega voluntariamente na cruz, Ele destrói, Ele acaba com as pretensões de Satanás. E agora nós sabemos, Satanás está sob o senhorio de Jesus. Jesus é o Senhor, Jesus é o dono, Ele é o dono até do inferno. Jesus morreu na cruz, para que o inferno não pudesse causar nenhum estrago àqueles que são de Jesus, aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, aqueles que foram atingidos pelo sangue derramado de Jesus. A morte voluntária de Jesus destruiu definitivamente a pretensão de Satanás reinar sobre nós, reinar neste mundo. Esse mundo, esse cosmos sempre será do nosso Senhor Jesus, que morreu na cruz, mas que ressuscitou, vivo está, controlando todas as coisas, dono absoluto de todos nós. A morte voluntária de Jesus abriu o caminho da vitória sobre a morte, o último dos nossos inimigos. Como o Senhor Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte, o último dos nossos inimigos. E em Jesus, agarrados a Jesus, também venceremos a morte. Jesus, com sua morte, matou a morte. Ele ressuscitou e dominou completamente a morte. Infelizmente, todos nós que temos uma natureza pecaminosa, temos que viver a morte. Mas a morte não é um fim para nós. A morte é um começo. Nós viveremos eternamente com Jesus. Jesus ressuscitou, vivo está, controlando a morte, para que ela seja limitada e esteja sempre sob o domínio, sob o controle, sob a soberania do Senhor. A morte agora não é mais um pesadelo para nós. A morte não tem mais o poder de nos atemorizar. A Bíblia diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A morte voluntária de Jesus foi para cumprir o plano de salvação de Deus a nós, humanidade. Jesus declarou que ninguém poderia tirar sua vida, mas Ele a deu deliberadamente, Ele a deu voluntariamente, por sua própria e espontânea vontade, para cumprir o propósito de Deus, o plano de salvação de Deus a nós, homens e mulheres. O Senhor Jesus sabia absolutamente tudo o que ia acontecer, pois é Deus. Em primeiro lugar, Jesus não poderia ser dominado por pessoas. Durante o momento da prisão, seu poder sempre foi superior aos dos soldados que o prenderam. Tanto que quando caíram, quando o Senhor Jesus falou, um deles foi curado de uma orelha decepada pelo apóstolo Pedro. Jesus declarou que poderia pedir a qualquer momento mais de 12 legiões de anjos. O apóstolo Pedro confirma
esse ensino que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e providência de Deus. Quando perseguido, os cristãos oraram para que os conspiradores fizessem tudo o que a mão e o propósito de Deus pré-determinara. A morte voluntária de Jesus foi para cumprir o plano de salvação de Deus à humanidade. O apóstolo Paulo, também confirmando todos esses relatos, ensina que Cristo se entregou voluntariamente por nós. Jesus não foi morto. Ele se entregou. Ele se deu. Ele se ofereceu. Para que o plano de salvação do nosso Senhor pudesse ser concretizado, pudesse ser efetivado. Para que nada atrapalhasse a nossa relação agora com Jesus. Não há nada, não há ninguém que nos impeça de estar ligados a Jesus, de ser de Jesus. Nós estamos selados para a vida eterna. Estamos com o corpo fechado. Nada nem ninguém pode ousar se intrometer na nossa relação com o Senhor Jesus. Nós somos de Jesus. Quer vivamos, quer morramos, somos de Jesus. E nós entendemos perfeitamente o apóstolo Paulo quando ele diz que para ele morrer é lucro. Porque Jesus, quando morreu na cruz, matou a morte. Então, se a morte vier a nós, e a morte virá a nós, nós não tememos, porque nem essa morte pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Senhor Jesus na cruz disse, tetelestai, tudo está consumado. Então, irmãos, queridos visitantes, amigos, vizinhos, somos do Senhor. Somos o povo do Senhor ressurreto. Nenhum outro credo religioso, nenhuma outra filosofia, metodologia de vida está firmada, está calcada no Senhor ressurreto. Está totalmente fundamentada no Senhor que morreu na cruz, mas que ressuscitou e venceu a morte. Só nós, crentes em Jesus, cristãos no Senhor, estamos com a nossa vida garantida em Jesus, porque Jesus ressuscitou, vivo está. Não há mais nenhum obstáculo, não há mais nenhum empecilho, não há mais desculpas, não há mais o que você alegar, para que você não se entregue totalmente ao Senhor. Para que você não ofereça a sua vida para o Senhor. Não há desculpas. Por favor, não tente dar desculpas. Não tente postergar. Não tente retardar. Não tente desviar. O Senhor Jesus na cruz disse, tudo está consumado. Eu me ofereci, eu entreguei a minha vida para que vocês estivessem aqui, para que vocês vivessem. E mesmo que a morte possa vir, ela não será obstáculo de forma alguma para que vocês continuem vivendo em mim. Jesus ressuscitou, vivo está.
E porque Jesus ressuscitou, a nossa fé é concreta, a nossa fé é real. E porque Jesus ressuscitou, não é vã a nossa fé. E porque Jesus ressuscitou, posso crer no amanhã, estou firmado no presente e tenho esperança no futuro. Porque Jesus ressuscitou, porque Jesus se voluntariou a morrer na cruz, nós estamos todos aqui. Pensa nisso. Vá para casa e durma pensando nisso. O que é que nós que estamos aqui pensamos? O que é que nós que estamos aqui nos comportamos? Como nos comportamos? O que nós que estamos aqui temos oferecido ao Senhor? Porque o Senhor voluntariamente se ofereceu para estar na cruz em nosso lugar, para estar na cruz, cumprindo todos os propósitos de Deus, para que nada pudesse hoje nos impedir, nos atrapalhar de viver uma vida com Jesus, não só aqui e agora, mas pelos séculos dos séculos. Amém. Baixe sua cabeça, pensa um pouco. Jesus não foi morto. Não tem necessidade de ficarmos tentando entender por que Jesus foi para o Calvário, por que homens tão maus apareceram no caminho dele, por que ele teve uma morte tão trágica, tão drástica. Isso não importa mais. O que é relevante é entender que essa morte, o próprio Senhor Jesus ofereceu-se a ela. O próprio Senhor Jesus foi como cordeiro, como ovelha muda para o matadouro. E tudo isso para que nós estivéssemos aqui. E tudo isso para que houvesse salvação em todas as épocas, em todos os tempos, por toda a existência da humanidade. Se nós estamos aqui ouvindo essa história, se nós estamos aqui ouvindo esse sermão, essa pregação, é porque Deus nos trouxe aqui, é porque Deus queria que ouvíssemos isso, é porque Deus quer que tenhamos reação diante dessa verdade. Então fale aí com o Senhor, converse aí com o Senhor. Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer com todo esse discurso? O que o Senhor quer trazer nessa verdade ao meu coração? Por favor, Senhor. Eu sei que o Senhor morreu em meu lugar. Eu sei que o Senhor me quer. Eu sei que eu preciso dar muito mais de mim mesmo para o Senhor. Eu sei que eu preciso me oferecer para o Senhor, que eu preciso me entregar completamente para o Senhor. Senhor Jesus, que o Teu Espírito faça o que nós não podemos fazer. Convença cada um de nós do pecado e do juízo e nos conduza a confessar com os nossos próprios lábios que Jesus Cristo é o Senhor. Faça, Senhor. Nós te louvamos, te adoramos, te rendemos honra e glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia.